Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Que bom que você está conosco em mais um Bíblia em Foco. O nosso momento, aquele momento onde nós paramos tudo para aprender mais de Deus, mais da Bíblia. Por isso, nosso foco aqui é a Bíblia. Compartilhe esse vídeo, esse áudio, você que está nos vendo pelo Facebook ou pelo YouTube ou pelo Spotify e seja edificado e edifique outras pessoas. E aí, Renan, tudo na paz? Tudo na paz, pastor. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem está nos ouvindo aí nas plataformas Facebook, YouTube e Spotify agora. Eu espero que nós possamos ter um tempo aí muito bom de aprendizado, de compartilhamento. Nós acreditamos que hoje nós vamos conseguir trazer um conteúdo muito legal e muito proveitoso para a gente aqui. Então, bora começar. Vamos lá. Vamos só fazer uma recapitulação, né, da nossa última. Nós não vamos poder sempre fazer lá do início, mas enquanto a gente está aqui no início, os versículos de 1 a 14 nós fizemos um panorama do Evangelho em si, que Paulo expõe o Evangelho. Depois a gente encontra dos versículos 15 ao 23 Paulo fazendo uma oração para que a igreja compreendesse a profundidade do Evangelho de Cristo. Paulo faz essa oração e ele mostra ali nos versículos, acho que 17 ou 18, a demonstração do poder de Deus que operou na ressurreição, o Cristo exaltado e governando sobre todas as coisas, e ele faz essa oração, né, para que nós pudéssemos compreender a profundidade do Evangelho, que é tudo que nós precisamos, né? Nós falamos que nós não precisamos de mais nada além de compreender realmente o que o Evangelho é e de onde o Senhor nos tirou, que é onde a gente vai adentrar um pouco mais profundamente hoje. É isso aí. Agora nós vamos entrar em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele faz uma explicação, uma explanação sobre o pecado. Nós vamos falar muito sobre essa questão de pecado hoje, através do texto. Ele explica o que Deus fez pelos pecadores em geral e depois fala do que Deus fez mais especificamente pelos gentios. Paulo também lhe dá uma fixada, uma olhada na obra do pecado em nós, depois olha para a obra de Deus por nós, em nós e através de nós. Então, o capítulo 2, que nós vamos estudar hoje, que é de 1 a 10, ele vai tratar bem dessas questões, tá? De pecado, da graça de Deus, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, em nós e através de nós. Então, nós vamos já agora entrar aí no nosso estudo que se chama Uma Vida de Ressurreição. Uma Vida de Ressurreição, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Você pode aí abrir sua Bíblia, você pode aí pegar em paralelo ao estudo da Doce, e nós vamos acompanhar aí o estudo de hoje, ok? Renan, vamos Vamos lá? lá. Esteja com a Bíblia em foco aí agora, enquanto a gente faz a leitura. A gente pode observar, antes de fazer a leitura, que esses versículos de 1 a 10 eles vão estar ali subdivididos em minúcias ali, né, para a gente trazer uma clareza maior, em três partes. Versículos de 1 a 3, aí entra no versículo 4 e vai até o 7, e do 8 ao 10. Com três fragmentos de partes ali dentro do capítulo. Então vamos ler os versículos de 1 a 10 de Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Cortou aí, né? Andássemos nelas. Cortou o texto? Andássemos nelas, é só até aí, né? É isso mesmo. Para que andássemos nelas. Verdade. Muito bem. Então vamos lá para o primeiro ponto do estudo, ok? Diz assim: cada era só pode ter uma visão anuviada de seus próprios problemas, porque está próxima demais para conseguir focalizá-los bem. A mídia nos possibilita captar a extensão mundial do mal e dá um retrato escuro de cada cena atual. Contra o pano de fundo sóbrio do nosso mundo, Efésios 2 se destaca com relevância marcante. Paulo primeiro explora as profundezas do pessimismo no que diz respeito ao ser humano, depois sobe às alturas do otimismo no que diz respeito a Deus. Ele retrata um contraste vivo entre o que a humanidade é por natureza e o que ela pode se tornar pela graça. Aí nós temos a primeira pergunta. Primeira pergunta. Vamos lá, pastor. Como seria sua vida agora se não tivesse se tornado cristão? Isso aí. O que a gente tem tentado aqui no Bíblia em Foco não é simplesmente responder as questões para tudo ficar fácil lá na sua reunião da doce, né, Renan? Mas é a gente trazer o que o contexto está querendo dizer, o que a Bíblia está querendo dizer, o que o livro que a gente está lendo, no caso Efésios, está querendo dizer com essa pergunta. Lá você pode responder da forma como você achar interessante lá no seu grupo, com as suas palavras, mas aqui a gente quer pensar um pouco sobre o homem. O homem como sempre. Aí, Renan? Opa, tô aqui. O telefone tocou aqui. Segue aí. Apareceu o som? Não apareceu o som, não. Posso seguir, tá o tudo celular certo. Tocou. Bora. Então, o homem como centro da sua existência. O homem colocando suas vontades e desejos em primeiro lugar. Tá bom? Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Gente, então, pensando nisso, como seria a vida do cristão, a nossa vida se a gente não tivesse se tornado cristão? Com certeza, os nossos desejos, as nossas vontades estariam em primeiro lugar. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Então, o homem, na sua existência centrada, onde a vontade dele é realizada, ele fazendo tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que vem no seu coração. Então, quando nós não éramos cristãos, o centro da nossa vida era o eu, era o ego. Mas hoje, o nosso ego ele precisa ser diminuído, transformado, para que a vontade de Deus se estabeleça. Então, aqui a gente vê em Romanos também, pegando um pouco de Romanos, lá no versículo 21, diz que os homens não glorificavam a Deus, não davam graças a Ele, tornaram nulos em seus próprios raciocínios, seus próprios pensamentos, e o seu coração era obscurecido. Então, assim nós éramos, e nós vamos ver aqui no livro de Efésios que o apóstolo Paulo ele vai fazer esse paralelo entre a velha natureza, o velho homem, quando éramos mortos pelo pecado, e agora, quando nós temos a nova vida em Cristo. Complementa aí, Renan. Então a gente tem essa ideia de estar trazendo um panorama, né, bíblico para que a gente consiga nos nossos grupos doces desenvolver com coerência, né, o pensamento, baseado no que o texto diz, né? Essa primeira pergunta,
como seria a sua vida se não tivesse se tornado um cristão. Eu estava conversando com um pastor que eu vi um vídeo do Iago Martins, para quem não conhece, pode procurar no YouTube, tem um canal chamado Dois Ds de Teologia, é um canal muito bom. E ele tem um vídeo lá chamado O Absurdo da Vida Sem Deus em Rick and Morty. Rick and Morty é um desenho que tem na Netflix, para quem não conhece, e ele fala de um cientista, né, que está ali naquela luta procurando o sentido da vida e das coisas, e o desenho é um pouco muito viajado, e no fim das contas, o Iago Martins faz essa relação que a vida sem Deus é um grande absurdo, a existência sem Deus ela é um absurdo, né? E tem aquela frase de Nietzsche que fala que Deus está morto, né? Aí vem o William Lane Craig e baseado em cima dessa afirmação do Nietzsche, ele diz o seguinte: o homem moderno pensou que, depois de se livrar de Deus, tinha ficado livre de tudo o que o reprimia e o sufocava. Em vez disso, descobriu que, ao matar a Deus, matara também a si mesmo. Isso porque não há Deus, se não há Deus, a vida humana é um absurdo. A gente consegue pensar que que sentido tem a vida sem Deus, certo? A gente parte do pressuposto de que o cristão acredita que há um só Deus. E se ele está sem Deus, né, ele não acredita em outra existência de um outro possível Deus. Então ou com Deus ou sem Deus, certo? Martinho Lutero fala que o homem ele é uma besta, ou ele é montado por Deus ou montado pelo diabo. Não tem, das duas, uma, né? Então, seria um grande absurdo. Assim, qual que era o sentido da gente trabalhar, correr atrás, se desenvolver, buscar conquistar, ganhar dinheiro e no final de tudo, o que adianta isso, né? Uma vida sem Deus. Assim, o que seria de mim se eu não fosse cristão? Não faço ideia, sabe? Não faço ideia. 1 Coríntios 15:19, Paulo fala, né, que se a nossa esperança estiver só nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque ele estava falando num contexto da ressurreição de Cristo, né? Se Cristo não ressuscitou, se a nossa esperança nele está só aqui, uma vez que o cristianismo é algo de renúncia, de sacrifício, de mudança de rota, de viver a vida de uma outra pessoa, se a nossa esperança acabasse aqui, não valeria de nada, né? Mas a esperança do cristão está para além, né? Então, o cristianismo ela é essa resposta para nós, a nossa esperança eterna traz um sentido à nossa vida. E a vida sem Deus seria isso, seria um absurdo. Resumindo, seria isso. Vamos lá, ponto 2. Vamos lá. A declaração bíblica sobre o estado morto, né, os versículos de 1 a 3, que é a primeira parte que vamos estudar, dos não cristãos pode parecer não ter base em fatos. Muitos que não professam a fé cristã, que repudiam a Jesus abertamente, parecem estar bem vivos. Devemos sim dizer que tais pessoas, se Cristo não as salvou, elas estão mortas, porque na esfera que importa, que não é o corpo nem a personalidade, sim a alma, elas não têm vida. Aí vamos para a pergunta: que sintomas de estar mortos em delitos e pecados você vê naqueles que não são cristãos? Vamos lá. Eu acho que eu pulei aí, Renan. Coloquei você primeiro. Essa anotação que está aí na tela é a sua. Pode falar. Isso. Vamos lá. Sim, eu tinha respondido a primeira pergunta de forma um pouco mais subjetiva, certo? Baseado em outras fontes, em outros autores, no vídeo do Iago, que a gente deixou até o link aí no slide, né, para quem quiser assistir depois. Mas agora a gente vamos olhar diretamente para o texto para responder essas perguntas, os versículos de 1 a 3, certo? A pergunta é: que sintomas de estar mortos em delitos e pecados você vê naqueles que não são cristãos? Vamos lá, vamos olhar para o texto. Efésios 2:1. Primeira coisa, uma vida em pecado e delito, certo? Inimigos de Deus e em desobediência. E aí vem uma citaçãozinha aqui do João Calvino. Com o fim de aplicar com maior eficácia aos Efésios a declaração geral da graça, o apóstolo lhes recorda sua condição anterior, certo? Antes da condição
de salvos, de filhos de Deus ali, da obra redentora de Cristo aplicada à nossa vida, nós estávamos numa condição de mortos, certo? Uhum. Aí ele continua aqui. Vemos que o apóstolo disse que os efésios estiveram mortos e expõe ao mesmo tempo a causa da morte, a saber, os delitos. Então a primeira causa é essa, causa de morte, certo? Ou melhor, a situação é de morte e a causa são os delitos, é o pecado, certo? Então a causa da nossa morte é o pecado e é o delito que nós temos em nossa própria natureza. Nós éramos inimigos de Deus, desobedientes, certo? Então, o sintoma é isso, é estar desobediente. Aí o versículo 2 ele fala, andando segundo o curso natural deste mundo, vivendo segundo os padrões, a cultura, o que o mundo dita, a moda, as regras, as novas práticas, as novas tendências. Você viver dessa forma, certo? Isso é você estar morto em pecado e delito, se a sua natureza hoje, ela não conflita em nada, né? Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2, né? Nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, né? E aí, no versículo 2 ainda, ele fala que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós éramos escravos desse, ele diz aqui, né, o príncipe das potestades do ar. Augusto Nicodemos vai dizer que ele usa, possivelmente, é uma possibilidade que ele usa potestades do ar por o ar estar em todas as partes. Então, o diabo, o príncipe das potestades do ar, ele está em todos os lugares e em todas as partes. E os filhos da obediência estão nessa escravidão desse príncipe das potestades do ar. Então, aqui em Isaías 64:6, ele diz que, mas olha só o que ele diz aqui: mas todos nós somos como o imundo, e todas as justiças como o trapo da imundícia. O que é o trapo da imundícia? Há alguns 1000 anos atrás era, né, o absorvente, né, de hoje em dia. Então, assim, o que um homem sem Deus ou sem a obra de Cristo na vida dele, ele pode produzir para que agrade a Deus? Nada. Para Deus, a justiça de um homem que não foi conhecido por Cristo é como o trapo da imundícia. Então, assim, de nós mesmos, essa é a condição do homem sem Deus, do homem, são os sintomas de um homem morto em pecados e delitos. É isso aí. Só complementando, aquela palavra grega para pecado, hamartia, né? Que quer dizer errar o alvo, ficar longe de um padrão. É o padrão que Deus estabeleceu para nós. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte, todo mundo conhece esse texto, Romanos 6:23. Entendemos que morte é separação e também esse pecado original, essa culpa original, e a gente vai falar disso mais para frente, dentro desse contexto, que é aquele pecado que veio na raça humana através do pecado de Adão, né? Através de um homem entrou o pecado. Então, esse pecado original, essa corrupção original que já está na nossa vida, já está no nosso DNA. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, os sintomas, que diz a pergunta, de estar mortos em delitos e pecados, seria basicamente isso. A gente precisa entender primeiro que pecado é esse, né? Não é qualquer pecadinho, pecadão, não. É o pecado O pecado, né? original, o pecado original, a culpa original, a corrupção original, aquilo que aconteceu, que hoje é consequência nas nossas vidas. Eu De que tava ouvindo, força? eu tava ouvindo aquela música bem antiga, antiga. Fala, foi na cruz onde um dia eu vi o meu pecado. Eu tava reparando esses dias, sabe? E não fala os meus pecados, aquilo que a gente comete, né? O meu pecado castigado em Jesus, né? Que é o pecado original. É isso Exatamente. mesmo. A gente precisa separar essas coisas aí. Então a gente está falando daqueles que não conhecem
a Cristo, aqueles que não são cristãos, ou nós que um dia éramos, né, que não éramos filhos e que éramos, enfim, vamos lá, 2.2. De que forças os não cristãos são escravos? Aí. Era você que ia perguntar e eu ia responder, mas vamos lá. Eu resumi Isso. colocando o mundo, o diabo e a carne. Isso. Aí o Ah. produtor tem que arrumar direito essas colocações aí, ó, essas perguntas que tá dando, viu, editor? Então, Ô produção, por favor, né, produção? se a gente for olhar aqui para os versículos 2 e 3, a gente vai repetir aquilo que a gente falou na pergunta anterior. Escravo do curso deste mundo, do príncipe das potestades, do ar que está por toda parte, escravo do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, certo? Escravo dos desejos carnais, dos pensamentos, filhos da ira, né? O pecado trouxe essa morte e separação aí entre Deus e o homem. A gente vai poder explanar isso mais à frente, né? Eu até Isso. peguei uma citação do Augusto Nicodemos que ele fala que o poder necessário para a salvação é equivalente ao de ressuscitar um morto. A gente imagina. Né? Bora lá. 2.3. Como podemos ver essas forças em operação? Assim, quando eu comecei a pensar sobre essa pergunta, a primeira coisa que me veio na cabeça é o ponto 2 aí do slide, né? Basta a gente olhar para o lado, basta a gente olhar para o mundo à nossa volta que a gente consegue observar claramente essas forças em operação. A força do pecado, da natureza pecaminosidade, a natureza do homem, esse príncipe das potestades do ar por toda parte, em todos os momentos. Né? E eu lembrei desse texto de 2 Timóteo, que ele fala assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem-estar, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Certo? Então, assim, a gente olha e enxerga. Paulo, há 2000 anos atrás, ele escreveu isso e a gente enxerga isso a todo momento, em todos os lugares. É por isso que a esperança do cristão ela não tem que ser em nada aqui, né? Nem em governo, nem em partido X, Y, Z, nem em instituições, mas só em Cristo. Só Ele que tem a capacidade de redimir o homem caído. Então, assim, é claro que a gente sabe que alguns sistemas, em detrimento de outros, são melhores e funcionam, outros não funcionam, outros da história já mostrou que não vai de jeito nenhum, mas o problema do homem não é um sistema, é a sua natureza pecaminosa. O homem está assim, o mundo está assim porque o homem pecou, porque o homem é caído, certo? E a nossa esperança ela tem que transcender qualquer coisa aqui. Eu tinha colocado na pergunta anterior as forças das quais somos escravos ou éramos escravos, né? A gente falou do mundo, do diabo e da carne. Eu só quero explanar um pouquinho sobre isso, bem rapidinho, dentro desse 2.3 ainda, que o mundo é esse sistema de valores que pressiona as pessoas, né? Que valores são esses? Os valores de pessoas caídas, né? Valores do homem pecador. Então, o mundo é isso. O diabo é o espírito, a potestade, que atua nos filhos da desobediência. O diabo sendo esse cabeça, entre aspas, da desobediência e que leva, que se rebela contra Deus e que deseja que nós também nos rebelemos. Né? Que a criação de Deus se rebele contra ele, assim como ele se rebelou. E, por fim, a carne, que é a nossa natureza caída, a qual nascemos e que deseja controlar a nossa mente, nosso corpo, levando a gente a desobedecer a Deus. Então há um impulso, a gente vai falar disso daqui a pouco, no nosso interior, de desobediência. A gente já
tem isso dentro de nós. Se a gente for olhar lá em casa, por exemplo, para as crianças, elas não nascem obedientes. Pelo contrário, é um trabalho. Você que tem filho, você sabe como trabalhoso e árduo é que os nossos filhos entendam primeiro o que é obediência e que obedeçam. Então, já há um impulso no nosso interior para fazer o mal. Isso vem lá do que a gente já falou, do pecado original. Mas vamos para frente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora no ponto 3. Quem lê, produção? Hã? Você. É eu? Você. O diretor falou aí no seu ponto? Falou. Ah, bom saber. Então vamos lá, vamos ler o ponto 3 aqui. Você que está com o estudo da Doce na mão. Se você não está, está aí no slide. Paulo está dando um diagnóstico bíblico da humanidade decaída em uma sociedade decaída. Ele avalia a situação de que todo mundo andava sem Deus, ou seja, uma condição humana universal. Não podemos passar toda a culpa de nossa escravidão para, entre aspas, o mundo, a carne e o diabo, e excluir-nos de toda a responsabilidade. Em contrapartida, somos escravizados por essas forças. No verso 2, somos chamados de filhos da desobediência. Nós havíamos nos rebelado contra toda a autoridade amorosa de Deus e assim caído sobre o domínio de Satanás. 3.1. Essa é boa, hein, Renan? O que significa ser alvos da ira de Deus? Perguntinha boa, hein? Perguntinha Essa é boa. boa. Perguntinha Boa. de concílio de seminário. Significa ser alvos da ira de Deus. Bom, primeiro a gente tem que entender a atual situação do homem enquanto pecador, antes de ser redimido. A situação do homem. Bom, Romanos 3,10 diz assim, ó, não há um justo, nem um sequer. Paulo ele começa ali em Romanos construindo essa ideia da natureza humana, até chegar na revelação do evangelho, certo? Então aqui no capítulo 3 ele está dizendo que não há um justo, nenhum sequer, ninguém. Ninguém que obedeça, ninguém que faça o que é certo, ninguém que faça o que é correto. Aí Salmo 51, o salmista diz, eis que fui nascida em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que significa isso? Desde o meu nascimento, na natureza, em quem eu sou, desde lá, minha mãe já me concebeu em pecado. Eu sou pecador. Certo? Então, assim, o pastor começou falando, sabe quando o pai e a mãe falam assim, esse menino, quem que ensinou esse menino a mentir? Ninguém ensinou. Menino! Ninguém ensinou a mentir. Ninguém ensinou a criança a ser egoísta com o brinquedo que ganhou de aniversário. O pai que tem que ficar falando, compartilha com o coleguinha, né? O coleguinha também quer brincar com você e tudo mais. Sabe a criança que dá o tapinha na cara do pai e que seu pai não corrige ele vai bater cada vez mais forte? O Iago Martins fala assim que se essa criança tivesse 35 anos, seria uma baita de uma porrada com a maior força que ela tinha. Por quê? Porque a criança ela tem que ser corrigida, instruída, né? Existem as filosofias mundanas, eu não vou lembrar as duas correntes, os autores dela, mas um fala que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A outra fala que o homem nasce uma tábula rasa. E aí, né, de acordo com a experiência, ele vai ser bom ou mal. Já a nossa fé, já o cristianismo vai dizer que o homem é mal totalmente desde o nascimento e se Deus não intervir na sua situação, ele não vai mudar, ele não vai ser transformado, certo? Então a gente entende que essa é a condição do homem. Mas aquela pessoa que é tão bonzinha, que ela ajuda né? todo mundo, até ela tá inclusa nisso, Renan? Pelo amor de Deus, dá uma colher de chá para esse pessoal, faz ação Pois é. social. Agora na pandemia estão aí ajudando todo mundo, né? Por favor. Então, o Augusto Nicodemos ele fala assim: ninguém quer ouvir isso, né? Já é a última frase ali. A nossa religião, ou o cristianismo, ela é o mais impopular possível, certo? Não tem como. Não é algo assim convidativo, é de confronto, é de mostrar
realmente a natureza. O homem ele tende a pegar o pecado do outro, potencializar para diminuir o dele, certo? O problema não é se eu sou mais bom ou menos bom. O problema é que desde o meu nascimento já é na natureza do homem. Desde que Adão caiu, nós temos essa natureza pecaminosa. E isso a gente precisa entender. A gente vai chegar no ponto da ira ainda de Deus. A gente tem que entender o que significa essa ira também, certo? Uhum. Não é aquela ira assim de a nossa ira, que é de vingança, ou de retribuir, dar de volta, pagar com aquilo que a gente recebeu. Não é alguém pisou no meu pé, eu vou lá e desconto, sabe? Não é egoísmo, é uma ira justa. É difícil de entender? A gente precisa se aprofundar nesses termos, porque o nosso Deus ele é bom, poderoso, amoroso, mas ele é justo e ele é um Deus que não tolera o pecado também. Sim, a gente pode pensar em algumas ilustrações para pensar melhor sobre isso. A gente pode pensar o seguinte: se entra aqui na minha casa alguém e comete o assassinato do meu pai, da minha mãe e do meu irmão, e aí esse cara ele é preso e ele vai diante de um juiz, certo? E aí esse juiz ele pega e fala assim: olha, eu sou um juiz muito bom, eu vou inocentar você. Você acha que eu vou achar que esse juiz foi justo? Acho que eu vou achar que ele exerceu a justiça que ele precisava exercer? De maneira nenhuma. Isso não é justiça. Então, assim, o Paul Washer, ele fala ali, eu não coloquei o nome dele, mas ele fala assim, se Deus é justo, e ele certamente é, ele não pode perdoar você. Certo? E como que vem esse perdão? A palavra é propiciação. É a morte substitutiva de Cristo. E só o próprio Deus que poderia vir em carne e morrer e suportar a ira de Deus sobre ele para que nós pudéssemos ter essa nova vida através da ressurreição dele, certo? Então a ira de Deus é essa ira justa, de um Deus justo, de um Deus que é reto, que é santo e que é bom. E que nós merecíamos esse castigo eterno, mas ele nos tirou. Entra o versículo 4. Mas Deus, né, que é riquíssimo em misericórdia. A gente precisa ver o grau do nosso pecado. A última é o seguinte, vamos lá, se eu vou e dou um capirote na orelha do meu irmão, aí ele vai lá e faz um BO contra mim na polícia, eu vou ter uma punição. Agora, se eu der esse mesmo capirote no Alcino Barcelos, no prefeito, já fica diferente, certo? Você ir lá na rainha da Inglaterra e dar um capirote na orelha dela. O que vai acontecer comigo? Então, assim, a gente vai medindo a ofensa de acordo com a pessoa ofendida. Quem é a pessoa que foi ofendida, certo? Então, o que aconteceria comigo sendo um transgressor e um ofensor da pessoa e da santidade de Deus? Certo? Qual que seria a minha punição? Então a gente precisa entender, essa é a situação do homem sem Deus. Esse é o estado que o homem sem Deus se encontra. Por isso que a ira de Deus está sobre ele, porque ele é transgressor, pecador, morto em pecado e delito, desobediente, filho da desobediência, por isso a ira de Deus está sobre ele. Se não fosse a propiciação de Cristo, o mais Deus que vamos estudar daqui em diante, e essa é a condição do homem. Ah, mas ele é tão bom, né? Mas só falta ser cristão. Só falta ser crente. Se falta ser crente, falta tudo. Falta né? tudo. Isaías que a gente leu, a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia para Deus. Então não há nenhum justo sequer. Paulo é bem claro, nenhum. Nem aquela pessoa boazinha, ela sem Cristo, ela também carece da graça de Deus. Você colocou um ponto aqui, que é, pela expressão filhos da ira, compreende-se simplesmente os que são perdidos e merecem a morte eterna. Ira significa o juízo divino, de modo que os filhos da ira significa os que estão condenados na presença de Deus. Paulo nos informa aqui que tais foram judeus e tantos quantos se fizeram eminentes na igreja. Então, ser filho, a ira de Deus, a expressão da ira de Deus é o inferno. O inferno é a perfeita justiça de Deus contra o homem. Parece tenebroso, mas é o fato. Realmente é. É o fato. Realmente é. Porque isso entra na gravidade contra quem você está pecando.
Uhum. Qual era o castigo de quem peca contra um Deus justo, bom, perfeito? É o inferno, é o Isso. castigo eterno. É Olha o que por diz isso que em é uma João. punição tão severa assim. Isso. João 3,36 vai falar assim, Jesus falando, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus. A morte e o inferno, queridos, são consequências naturais do pecado. A morte e o inferno são o juízo de Deus. Mais alguma coisa sobre a ira? Não, não, vamos seguir, né? Vamos. Ponto 4. Quem lê a produção? Renan. Nos versos de 4 a 10, Paulo usa três verbos que abrangem o que Deus fez em Cristo e nos ligam a Cristo dentro desses eventos. Os verbos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar, que se referem aos três eventos históricos na carreira salvífica de Jesus. Paulo está afirmando que Deus não só vivificou, ele elevou e fez assentar Cristo, mas também nós com ele. Pergunta: o que aprendemos sobre os desejos de Deus para nós nestes versículos? A partir daí desses versículos de 4 a 10 é onde há uma palavrinha. Não tem quando alguém vai elogiar você, Renan, você é muito legal, mas aqui, aqui é o contrário. Aqui Paulo começa expondo o pecado, expondo essa ira de Deus, e aí vem o mas, né? Mas. E Graças a aí, Deus pelo mais. graças a Deus por esse mas. E aí esses versículos de 4 a 10 vão falar desse mais, que é o amor de Deus que nos alcança, bem como a sua misericórdia, o desejo que Deus tem. Quais são os desejos de Deus? Desejo de salvação, desejo que Ele tem de nos salvar, de nos vivificar, de nos dar vida em Cristo. E Ele fez isso, Ele nos ressuscitou, nos assentou nos lugares celestiais, mudou a nossa condição, de fato, da água para o vinho, mudou totalmente. Olha essa frase. É como se ele quisesse dizer que fomos transferidos do mais profundo inferno para o seu próprio céu. Gente, é uma mudança total. Nós estávamos condenados para o inferno e Deus ele faz uma substituição, uma transferência. Deus faz uma mudança total, vira tudo, o reino de ponta cabeça. Ele transforma tudo nessa a nossa vida e nos eleva para o céu. E por toda a eternidade, onde estou aqui? Por toda a eternidade, nós, a sua igreja, possamos glorificar a sua graça. Que nós possamos fazer isso. Na glória celestial, há uma demonstração da incomparável riqueza da graça, misericórdia, bondade, tudo isso que Deus colocou sobre a nossa vida. Então, aprender esses desejos de Deus para nós. Interessante que nós falamos disso na Bíblia em Foco, na primeira e na segunda, e mais um momento de nós reforçarmos que é, na verdade, o cerne dessa carta, né? Paulo ele está lembrando para nós aquilo que nós já temos, aquilo que nós já possuímos em Cristo. Então, aqui é o momento da gente fortalecer isso na nossa mente. Renan? Aqui é o ponto da virada, mas Deus, versículo 4, é essa intervenção de Deus, a mudança, e aqui a gente vê, vamos enumerar, né, que nós aprendemos com os desejos de Deus nesse versículo. A gente vê que Deus é riquíssimo em misericórdia, versículo 4, que Ele nos amou com tanto amor, certo? E assim, a gente entende a diferença de graça comum e a graça salvífica, certo? A graça comum é que se estende a todos os homens, a chuva, o sol, certo? A lavoura produzindo. É sobre justo e injusto. Deus estende a sua graça comum, a capacidade de raciocínio, a inteligência, a saúde para trabalhar, mas Deus estende aos seus a graça salvífica, que é essa que está sobre aqueles que foram escolhidos por Deus e são seus filhos de adoção, lá do capítulo 1 que nós já falamos. E assim,
Ele nos dá vida, versículo 5. Ele deseja revelar as abundantes riquezas da sua graça através do Filho, que é o versículo 6. A gente aprende que Deus ele é grandioso em misericórdia, em amor. A gente falou que a causa primeiro da morte são os delitos e pecados. Agora, a causa de salvação é a misericórdia e graça de Deus, que é a causa segunda. Muito bom. 4.2. Quais são os resultados de ser ressuscitado com Cristo e de ser levado para se sentar com Ele nos lugares celestiais? Eu pulei aí, né, Renan? Vai você. Vamos lá. Eu separei aqui uma citação do João Calvino que responde com muita clareza este ponto, sabe? Do que significa ser ressuscitado com Cristo e de ser levado para se assentar com Ele nos lugares celestiais. Ele diz o seguinte: o que ele declara da ressurreição e do assentamento no céu não é ainda contemplado com os olhos. Contudo, como se aquelas bênçãos já se encontrassem em nossa posse. Ele conclama que elas nos foram conferidas para que pudéssemos declarar a mudança em nossa condição, ao sermos conduzidos de Adão para Cristo. É como se ele quisesse dizer que fomos transferidos do mais profundo inferno para o próprio céu. É essa diferença de mortos em delitos e pecados ao assentar do lado ou com Cristo, ser ressuscitado com Cristo. É como se ele quisesse dizer que fomos transferidos do mais profundo inferno para o céu. E, de novo, vamos seguir. Certamente Bora. que, com respeito a nós mesmos, nossa salvação ainda está oculta na esperança. Todavia, em Cristo, já possuímos a bem-aventurada imortalidade e glória, certo? É a amplificação, certo? É o contraste da morte para a vida, do inferno ao céu pela intervenção divina. E no versículo 6, a gente encontra essa tensão do já e do ainda não, que é um termo que a teologia fala sobre eu já sou santo, certo? Deus já me fez santo, mas eu estou no processo de santificação. Eu fui justificado por Deus, porém ainda eu careço do perdão de Deus dia após dia para minha santificação. Eu já estou com Cristo, com Ele na eternidade, mas ainda não, porque eu vou passar pela glorificação por estar preso aqui no espaço-tempo, né, que a gente vive, nos anos da nossa vida aqui. É o já e o ainda não. Já estou, mas ainda não. Uhum. Só para complementar, nós só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados, porque estamos unidos a Cristo. Somos exaltados com Ele. Agora, assentamo-nos com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. As três fases da exaltação de Cristo, que são ressurreição, ascensão e assentar-se no trono, é interessante a gente pensar isso porque agora são repetidas na nossa vida como salvos. Olha só, versículo 2, 5. Em Cristo, ele nos deu a vida. 2, 6a. Em Cristo, Deus nos ressuscitou. E em Cristo, Deus fez-nos assentar nas regiões celestiais. Então, assim como esse plano foi estabelecido por Cristo, agora eles são repetidos na vida daqueles que são salvos. E a gente vê o cuidado de Paulo em falar em Cristo, em Cristo, em Cristo. Né? Ele repete isso na carta várias vezes. Em Cristo, por meio de Cristo. Vamos lá? Vamos lá. Salvação é pela graça e não por obras ou esforço humano. Por que Paulo se esforça tanto para que isso fique claro? Isso é legal para esforçar para nós também, que isso fique bem claro, né? Porque é o evangelho, são as boas novas. A salvação, ela é um presente, não uma recompensa por aquilo que a gente faz. Não é galardão, né? Não. A graça é um favor imerecido. Essa é a interpretação da palavra graça, favor imerecido. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi realizada por meio de Cristo lá na cruz. Então não tem outra obra para você fazer, querido, para ser salvo. A salvação é pela graça, mas
também por meio da fé. E é a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. Não é a fé pela fé. Não é fé na fé. Né? Tem gente que tem fé na fé. Assim, a minha fé, né? Você não foi curado por causa da sua fé, né? Ou a sua fé nossa, você tem tanta fé, e tem gente que se orgulha por ter tanta fé. Não é fé na fé, não é fé no mérito, é fé em Cristo, Salvador, e pronto. Então Paulo ressalta isso, é muito importante ressaltar que ele não está falando de qualquer tipo de fé. Não, a questão não é a fé, mas o objeto da fé, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Vai lá, Renan. Pergunta é: por que Paulo se esforça para que isso fique muito claro? Não é por obras, não é por esforço. Porque o homem, ele, por natureza pecador, ele é orgulhoso. Ele tende a querer ter méritos nas coisas que faz. A gente tende a achar, por comparação, de que, sei lá, lembra da oração do, não, esqueci, do judeu e do publicano, né? Eu jejuo, sei lá quantas vezes por semana, eu oro, eu não sou como esse publicano aqui, certo? O homem, ele tem por natureza a tendência a achar que tem mérito em algo que ele faz, né? Então, não é por obras, é pela fé, certo? Pela fé na graça. Isso. Certo? A fé é o instrumento que nos leva à graça, e até a fé que temos recebemos de Deus, que estávamos mortos, certo? Nos trouxe de lá, de um estado de morte, para que pudéssemos crer. Então, a graça nos alcança de um jeito que quebra todos os orgulhos que o homem pode ter ou merecer, certo? A gente escuta muito e a gente precisa fazer essa diferença aqui, certo? Às vezes a gente vê a igreja envolvida em trabalhos sociais, em causas, e, e nisso aí a gente acaba perdendo o que é o evangelho em contraste do que a igreja está fazendo, certo? A gente escuta assim, nossa, isso que é o evangelho, por quê? Porque estava envolvido em algum projeto, com alguma entidade, cuidando, isso faz parte, mas isso não é o evangelho. O evangelho não é o que nós fizemos, é o que Cristo fez, certo? O que nós fazemos é só um resultado do evangelho. É um resultado daquilo que Cristo fez. Nunca é um esforço nosso em fazer para que nós possamos ser um cooperador na nossa salvação. É por isso que Paulo enfatiza tanto. No versículo 10 a gente vai estar falando, né, sobre isso. A gente vai estar falando que nós fomos feitos para as boas obras, mas ela não nos salva. Ela é o resultado da nossa salvação, né? Aí o versículo 8 e 9 tem uma citação: a justiça que recebemos procede exclusivamente da misericórdia de Deus, a qual nos é oferecida em Cristo através do Evangelho, e a qual é recebida única e exclusivamente por meio da fé, sem a participação do mérito procedente das obras humanas. Nós não somos salvos pelas obras, mas não sem elas. Nós somos criados para as boas obras. Nós não podemos ser salvos sem as obras, porque elas são evidência. Tiago fala, né? Me mostre a sua fé que eu mostrarei a minha fé a partir das minhas obras, né? Jesus fala que a árvore que dá bom fruto, nós reconheceríamos a árvore boa pelos frutos que dão, certo? Então a gente não é salvo por obras, mas elas são frutos da nossa salvação em Cristo. Sim, a gente vai falar disso mais daqui a pouco. O verso 4 inicia, né, com a expressão mais Deus, que se contrapõe com a condição desesperada da humanidade falida e a graciosa iniciativa soberana de Deus. Somos objetos de sua ira, mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, teve misericórdia de nós. Deus agiu para inverter nossa condição quando estávamos no pecado. Estávamos mortos e Deus nos deu vida com Cristo. Éramos escravos, mas Deus nos colocou à sua mão direita em posição de poder e honra. É essencial manter juntas as duas partes desse contraste, a saber, o que somos por natureza e o que somos pela graça. Isso é muito bom. Isso é um resumo, né,
de tudo que a gente está resumo, falando. É o resumo do versículo 1 ao 10. Juntar e manter o equilíbrio e saber o contraste da nossa natureza com o que somos pela graça. Isso aí. Ponto 6. Hum. Os cristãos têm a tendência de colocar um foco doentio sobre seu pecado e culpa, fazendo disso o centro da sua existência. É necessário, sim, trazer um olhar franco sobre a nossa realidade, falhas e pecados, mas não podemos tirar os nossos olhos da gloriosa misericórdia e graça de Deus que nos alcançou. Pergunta: como você responde à maravilha da graça de Deus ao experimentá-la em sua vida? Essa pergunta bem já as pessoal, duas né? últimas, né? Pessoais, mas vamos Vamos falar um tentar pouquinho. ajudar no entendimento aqui. Feitura dele, né? Essa palavra grega para feitura quer dizer poema. Somos a obra de arte, somos a obra de arte de Deus, obra-prima do Todo-Poderoso. O mesmo poder que tirou você da sepultura, ele deu vida espiritual, pode agora santificar sua vida para que você possa ser um belo poema de Deus. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Isso aqui é uma maravilha da graça de Deus. Deus trabalhando em nós para ir nos usar, para ir nos capacitar também, né? Então, eu acho muito poético essa referência, usando a palavra poema para descrever a obra de arte que Deus faz em nós. E aí, nós colocamos aí também alegria, temor, humildade, às vezes lágrima, com gratidão, em louvor, né, Renan? Eu só coloquei, conforme já veio na cabeça, já escrevi, porque isso é começar a pensar no que É Cristo muita fez, de coisa. onde são uma mistura de sensações, sentimentos, gratidão, choro, alegria, enfim. Faltam palavras nesse poema aí para descrever, né? Então, bora lá. Última pergunta. O que impede de fazer as boas obras? O que o impede de fazer as boas obras que Deus preparou para você fazer? O que impede de fazer boas obras de fato, certo? Não Uhum. aquelas obras de justiça que são como o trapo da imundícia. Não, as obras realmente justas em Cristo é com a compreensão maior do Evangelho. Aí ele nos remete ao nosso estudo anterior, né, sobre a oração de Aham. Paulo. Oro para que vocês compreendam tudo Compreendam. isso, né? E é adiante ainda que Paulo vai falar da profundidade, da largura, né, do comprimento do amor de Cristo, né? Então são ciclos, ciclos. Paulo nos mostra quem éramos, quem somos, o que Cristo fez e abram seus olhos para enxergarem isso, né? Então eu acredito que o que me impede uma compreensão melhor do Evangelho, e quanto mais nós entrarmos, eu tenho certeza que isso muda a nossa forma de ver e de viver a nossa vida. Uhum. Isso a gente já tem falado, né? Então, as boas obras, elas são frutos do Evangelho na vida de um cristão. Não é o Evangelho, mas são frutos dele. Né? Uma coisa ligada à outra, mas não são a mesma coisa. A gente precisa entender isso e compreender o Evangelho mesmo, porque é ele que vai, né? Eu repito aquela frase do Paul Washer que fala que o cristão, ele... Eu esqueci. Você olhou pro relógio, eu esqueci. Pode seguir para frente. Tô aqui preocupado com a hora. Vai lá. Vamos lá, tanta coisa para falar. Mas é isso aí, como diz o ditado, água mole, pedra molhada, Dura dois até para que cima, bate até que é nóis. não, isso é. Fechou. A gente estava falando disso, né? O que te impede de fazer as boas obras? Aí eu estava colocando aqui que fomos, né? Criados em Jesus Cristo para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Que é o nosso último versículo aí do estudo, 10, versículo 10. Não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras, né, Renan? Nossas obras não nos levam para o céu, mas levamos nossas obras para o céu. Apocalipse 14, 13. E aí diz lá no finalzinho, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os seguem. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação só pela fé.
E aí Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo olha para a causa da salvação e Tiago olha para a consequência da salvação, né? Um complementando o outro aí. A questão levantada por Paulo era sobre como a salvação é recebida, só pela fé. E a pergunta, né, a questão levantada por Tiago era como essa fé verdadeira é reconhecida, e a resposta é pelas obras. Não é isso, Renan? É isso aí. Eu vou só ler aquela citação do João Calvino, que Vamos. ela vai trazer um Tá pouco mais de aqui? clareza sobre. Tá na passada que a gente passou. Ah, tá aqui, tá aqui. É, daí se segue que as próprias obras são uma parte da graça. O apóstolo, porém, diz que somos feitura de Deus, que tudo quanto de bom, porventura, existe em nós é criação dele. Precisamos visualizar o propósito do apóstolo. Sua intenção é mostrar que nada levamos a Deus para que ele fique endividado em relação a nós. Mostra ainda que até mesmo as boas obras que praticamos procedem dele. Daí se segue que nada somos senão por sua graciosa Graciosa liberalidade. liberdade. Muito bom, muito bom, muito bom. Concluindo, reflita sobre a sua condição espiritual antes de conhecer a Cristo. Pense como você era, o que você fazia e como reagia diante da vida e da vontade de Deus. Agora louve ao Senhor pela obra da graça que Ele efetuou em você e tenha um coração grato por isso. Assim, suas ações serão realizadas com base nesse princípio divino, que é uma vida de ressurreição. Esse é o tema do nosso estudo hoje, uma vida de ressurreição. Renan, suas considerações finais, estamos finalizando mais um estudo, e glória a Deus por isso. Uma vida de quem estava morto e agora tem vida. Pelo mas de Deus ali no versículo 4, né? Sim, é maravilhoso o que Cristo fez por nós e que nós possamos realmente compreender e crescer de acordo com a palavra e que a gente siga aí semana após semana aprendendo o que Deus tem para falar através da vida de Paulo nessa carta aos Efésios. Isso aí. É isso aí. É essencial manter as duas partes desse contraste. O que somos por natureza e o que somos pela graça. Resumindo, esse é o estudo de hoje. Queridos, Bíblia em Foco é isso. É o foco na palavra de Deus, foco no que o texto bíblico está dizendo, e aí para trazer uma compreensão maior daquilo que a Bíblia está dizendo, e em especial o livro de Efésios que estamos estudando aqui. Se você está assistindo o primeiro, você pode ir lá nos nossos canais da igreja, pelo Facebook, pelo YouTube, e assistir os 2 primeiros programas. E assim, nós encerramos o Bíblia em Foco dessa semana, que você possa ter sido abençoado e através também desse estudo você abençoar outras pessoas, os seus grupos, as suas células, a sua própria vida, a sua família, no seu culto familiar, enfim. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Muito obrigado, Renan. Deus abençoe. Amém. Eu fico triste porque uma olhada no relógio fez eu esquecer a citação todinha do Paul Washer. Só na eternidade lá mesmo, na glorificação, que eu vou lembrar desse negócio agora. Mas eu acredito que deu Vamos fazer o certo seguinte, aí, semana que né? vem você começa com ela. A gente faz a Eu vou abertura, lembrar. Na semana você passada eu lembrei da do John Stott, né? A de hoje não deu. você Vai ficar pra pesquisa semana que lá. vem. A gente já até bota aqui no slide para você começar com ela. Beleza. É isso aí, pastor. Até mais, pessoal. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.